Gente, para o nosso evangelho de hoje, a espiritualidade nos envia o trecho 22 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a instrução dos espíritos que fala sobre a maneira de orar. Então vamos lá. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos nós, vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como sucede a muitos dentre vós: não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que é que pedis a Deus na maioria dos casos? Pensastes alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Oh, não! Bem poucas vezes. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E tendes exclamado com frequência: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não haveria tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo de vossa consciência, quase sempre encontrareis em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, o vosso aprimoramento, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso preciseis vos recolher ao vosso oratório ou vos lançais de joelho nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma, ao dizerdes em pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do juiz supremo quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizer-lhes: perdoai-me, meu Deus, porque pequei por orgulho, por egoísmo,
ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir, coragem para a reparação da minha falha. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito. Muitas vezes sem causas determinantes e as quais sois chamados maquinalmente na hora convencional. Bom, meus amigos, esse é o evangelho trazido hoje, né? E como reflexão dele, eu trago os termos oração e prece. E coloco que alguns consideram como oração e prece termos semelhantes e outros diferem. Uma como sendo a repetição de palavras, sempre constantes, e a outra seria algo mais espontâneo, mais natural. Mas a diferença, principal diferença que eu trago hoje para a oração e para a prece é o enfoque de não fazê-las com vãs repetições. As palavras vazias e repetidas que não passam ali daquele teto. As palavras vazias e repetidas que são simplesmente da boca para fora, que são simplesmente repetições, sem sentido algum para o nosso coração, sem sentido algum para a nossa alma. Simplesmente pelo ato mecanicista de que eu tenho que rezar, de que eu tenho que orar e eu faço aquilo mecanicamente, sem expandir o que realmente o meu coração e o que a minha alma querem dizer. Essa sim é a diferença da prece e da oração. Eu trago uma ressalva que é o poder do hábito. Principalmente o poder do hábito quando a gente fala da iniciação da oração e da prece na rotina das orações com as crianças, né? A gente tem que criar o hábito. O hábito de orar, ele tem que ser exercido diariamente, para que ele vire rotina, né? Pois o hábito vai fazer com que eu crie um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Por isso, ele tem que ser criado diariamente, mantendo esse campo de força sempre ativo, para que ele nos auxilie na força moral, para a gente vencer as dificuldades, para a gente voltar ao caminho reto, né? Se a gente se afasta desse caminho, para me desviar dos males que eu atraí pelas minhas próprias faltas, caso eu não tenha o hábito de orar, né? E uma frase que eu gosto muito é que o nosso hábito de falar com Deus muda muito o nosso jeito de falar com as pessoas. Então, conforme recomendações dos espíritos orientadores, a pessoa que ora, ela tem que orar insistentemente, tornando essa oração um hábito que vai incorporando ao cotidiano da existência dela. Orar é irradiar energias salutares. O que são energias salutares? São energias confortantes, são energias saudáveis, são energias aliviantes, são energias edificantes e fortificantes. Fortificantes que nos fortificam a mente, que nos fazem reforçar na nossa mente e o nosso estado de espírito. Eu reforço aquilo que eu quero, né? Portanto, orar é irradiar energia que vão beneficiar a ti e a quem se encontra no teu campo de ação. Já a prece é exercitar a fé raciocinada, considerando o esclarecimento refletido,
o conjunto das nossas atitudes diante da vida, né? A prece é a ação do bem. E eu gosto muito de um trecho que Kardec traz no Livro dos Espíritos, questão 661, onde ele fala: as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. A prece é uma comunhão com Deus e a perseverança no bem, com enfoque no hoje, tá? E aí, esse enfoque na perseverar no bem e o enfoque no hoje, eu reforço com a oração do Pai Nosso. Como prova disso, a gente não fala quando reza a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A bênção do tempo é o agora. A preocupação com o amanhã, com o que passou, com o que vai vir, me compromete o hoje. Porque eu estou vivendo sempre no futuro ou sempre no passado. E eu me esqueço que o que importa é agora. Então, tem outra questão que eu gosto muito de trazer, que é o orai e vigiai. E vigiai e orai. Essa orientação é sempre atual e oportuna, convidando-nos à observação de nós mesmos e das nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos do recurso da prece para a gente buscar uma sintonia mais próxima com Deus e a força necessária para vencer certas tentações que nos cercam diariamente, né, nos tirando do nosso verdadeiro foco, porque não pensem que vocês não caem em tentações, né? A gente é tentado todo o tempo. Então, meus amigos, a gente vive momentos turbulentos, a gente está passando por muitos momentos turbulentos, né? Tempos que nos trazem indignações, tempos que nos trazem reflexões, mas vejam isso como tempo de renovação e oração. E eu enfoco o final dessas duas palavras, renovação e oração, que elas trazem a palavra ação. Então, vamos agir, tá? Para nos renovar e para orar também. E existe uma maneira correta de orar? Geralmente, né, a oração apresenta 3 características: o louvor, o pedido e o agradecimento. Mas quanto mais a gente evolui, né, quanto mais a gente reconhece a misericórdia, a bondade da imensidão que é a prece, a gente passa a dar enfoque só para o louvor e para o agradecimento. E a gente acaba abandonando a característica de pedir, que é o que geralmente acontece, né? A gente, geralmente não, né? Mas o hábito, eu acho, de pedir vem na frente, né? Mas Deus é nosso Pai. E se eu não pedir para o meu Pai, eu vou pedir para quem, né? Então, o pedir também faz parte. E o Evangelho, ele é bem claro. A vossa prece deve conter pedido de graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas e que vos dê alegrias e riquezas. Então, pedir graças que realmente necessitais. Não pedir graças supérfluas, né? Saber criar um momento de sintonia e intimidade com Deus, sem exibicionismo. Orar representando o teu estado de comunhão com Ele. E se conectar interiormente, entendendo que a prece, ela está na simplicidade das palavras. Que ela está no poder do teu pensamento. Que ela está no poder, na tua conexão
com o teu coração e o teu pensamento, dando a importância dos sentimentos vivos, dos sentimentos reais, estando em legítima comunhão com a espiritualidade, em legítima conexão. Porém, tudo quanto tu orardes e tu pedirdes, crede que o recebereis. Mas isso deve ser entendido e interpretado que são aos critérios do Pai. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que isso seja contrário aos meus interesses. E eu falo isso porque muita confusão e frustração são experimentadas diariamente como consequência da tentativa de controle. Tentativa de controle da vida, tentativa de controle das circunstâncias e de uma ideia errada de sobre quem é Deus. E claro, essas duas estão intrinsecamente relacionadas. Quanto menos eu conheço a Deus, mais eu tento fazer a vida dar certo do meu jeito. E não é do meu jeito. Eu tenho que andar pelo caminho do bem, mas conhecer a Deus é um processo bem semelhante a conhecer uma pessoa. Saber o que Deus pensa, o que deixa ele feliz, o que irradia profundamente, quais são os planos, quais são a sua vontade para a minha experiência terrena. Tá? Então, como é que eu quero pedir a Deus se eu nem conheço ele direito? Né? Quais são os planos dele para minha vida? Qual é a vontade de Deus? Né? É algo que leva tempo, que existe convivência e muita caminhada. Muita intimidade com Deus. Isso que tem que acontecer. E como que eu posso me tornar íntimo de Deus? Convivendo com Ele. Como que eu vou conviver com Deus? Como tu convive com as outras pessoas, inserindo Ele na tua vida. Tira 10, 15 minutinhos, nem precisa tanto. Tem gente que te exige muito mais, né? Tira 10, 15 minutinhos do teu dia para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, para ler a Bíblia. Tira 10, 15, não precisa mais que 15 minutos. Ainda é muito, né? Para começar. Depois, reflete sobre o trecho que tu leu. E se tu consegue expandir um pouquinho mais, cria o hábito de fazer o evangelho no lar com a tua família. Chama todo mundo. Onde está um lá num canto com o tablet, outro no canto assistindo, olhando o celular, né? Chama todo mundo. Vamos conhecer um pouquinho mais a Deus? Vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos comentar ele aqui em família agora? 10 minutinhos. E depois disso, faça uma oração. Se você mora sozinho, lê você. Reflete sobre o trecho e depois faz uma oração. E assim tu vai criando o hábito de ter intimidade com Deus. E com certeza a gente passará a melhorar a nossa compreensão das coisas e vai passar a compreender. Quando eu começo a compreender, as coisas começam a fazer sentido. Se começam a fazer sentido, tudo vai se modificando. Porque é dando sentido para as coisas que eu começo a entender que não é a minha vontade. É a vontade dele. E aí até a nossa maneira de rezar vai subir mais humilde e vai subir mais profunda. Rezar, então, gente, é a minha comunhão, a minha conversa com Deus. Ler a Bíblia e o Evangelho é permitir que Ele fale comigo. E eu preciso estabelecer essa intimidade. Geralmente, a gente só quer o quê? Desabafar as nossas angústias, mas não tira nem um tempinho para ler o Evangelho, para ler a Bíblia, para ler tudo que Ele tem para nos falar. Eu só quero correr para Deus quando eu estou bem necessitado, né? E eu costumo dar um exemplo bem
bem sutil assim, né? Deus não tem número de urgência e emergência. Deus não funciona como ligar para o SAMU, como tu ligar para um bombeiro, como tu ligar para um suporte de urgência e emergência, né? Eu só vou correr para Deus, meu Deus, socorro, só quando eu preciso. E aí eu vou ligar para Deus e vou dizer: alô, socorro, meu Deus. E o telefone do outro lado vai te responder o quê? Tu. Porque a resposta está em ti. Ele não vai te abandonar. Com certeza ele não vai te abandonar. Mas ele vai te fazer refletir e criar mais intimidade com ele. E tu reconhecer que tu precisa parar e ter essa conexão com ele. E estabelecer essa intimidade com Deus.